Irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Eu quero de antemão pedir desculpa a todos vocês aí por essa imagem um pouco mais escura do que as habituais. Meu celular cismou de definitivamente não querer gravar mais mensagens. Então eu pensei, o que fazer? Vou gravar com esse aqui mesmo. Porque eu estava aqui lendo uma mensagem extraordinária no Salmo 142 e pensei comigo, eu não posso deixar de compartilhar, com as pessoas as mensagens maravilhosas que vêm lá do trono de Deus, e vai ser com esse mesmo, porque o importante acima de tudo é a mensagem. Nós devemos pensar que a mensagem é melhor do que a imagem que você está vendo aí do outro lado, Mas eu vou gravar para vocês aqui hoje essa mensagem, que vem lá do trono do Senhor, aqui através do Salmo 142. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, um salmo de Davi. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expulsei-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amados e queridos irmãos, essa é a palavra do Senhor de hoje aqui, um salmo de Davi, Salmo 142. Davi escreveu esse salmo quando estava escondido de Saul, refugiado na caverna do Adulão. Davi era perseguido, então ele se escondeu ali naquela caverna e clamou ao Senhor. Esse salmo nos ensina grandes coisas, o que nós devemos fazer nos momentos de angústia, nos momentos em que nós estamos correndo grande perigo. Nós temos que pensar que o nosso refúgio está em Deus, assim como Davi reconheceu que o refúgio dele estava no Senhor. Vejam bem aqui no versículo 1 do Salmo 142, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Davi clamou, Davi suplicou ao Senhor nesse momento de grande perigo que ele estava vivendo. Portanto, irmãos, é tudo que nos resta, é tudo que nós devemos fazer. Suplicar, clamar ao Senhor nos momentos de grande aflição, nos momentos de grande perigo, nos momentos de grande angústia. Pois se Davi, que era Davi, aqui no versículo 3 disse, quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. O que Davi fez nesse momento de grande aflição, nesse momento de grande angústia, em que ele se escondia, antes de ali chegar os 400 homens para ficar com ele ali, para ajudá-lo, Davi simplesmente clamou ao Senhor nos momentos de angústia. Aqui no versículo 5 do Salmo 142, Davi ainda disse, a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Amado e querido irmão, nós não podemos nos esquecer que o nosso refúgio, que a nossa fortaleza está no Senhor Deus Todo-Poderoso e que Ele está pronto a nos atender. Mas nós precisamos descer, nós precisamos nos humilhar aos pés do Senhor todos os dias da nossa vida e pensar que sem Ele nós não somos nada, nós não somos capazes de vencer ninguém, nós não somos capazes de vencer nenhum inimigo. Não importa que seja no poder, que seja nas Forças Armadas, que seja aí, nos hospitais, que seja no seu lar, que seja nos grandes abrigos aí da vida, que seja nas ruas. Sem o Senhor, ninguém é nada. Nós não suportaremos as lutas e mazelas desse mundo sem nos prostrar diante do Senhor, aos pés do Senhor. Porque Davi disse, a ti, Senhor, clamei.
Eu disse: Tu és o meu refúgio, a minha porção, na terra dos viventes, no meio dos inimigos, porque a nossa luta ela não é deste mundo, a nossa luta é no mundo espiritual, e nós só venceremos essas batalhas, essas guerras que existem aí no Senado, na presidência, essas guerras que existem aí, né, nas grandes empresas, essas guerras que existem nas ruas, debaixo dos viadutos, né, nas vielas, na escuridão da vida. Essas guerras só serão vencidas através do clamor, através da súplica a Deus Pai Todo-Poderoso, porque a nossa luta não é contra homens. Nós temos que entender isso, que a guerra ela foi travada no mundo espiritual. A nossa guerra não foi travada aqui entre homens. É uma batalha que já foi começada, já foi iniciada há tempos no mundo espiritual, mas ela passa para o lado de cá e vem atingir a humanidade, né, trazendo suicídio, trazendo doenças como depressão, trazendo doenças de pele, trazendo doenças respiratórias, trazendo mazelas nas famílias, guerras, batalhas, brigas por coisas materiais. Nós temos que entender que nada disso tem a ver com o homem, mas nós temos que pensar que tudo será moldado de acordo com o caráter do homem, de acordo com o afastamento do pecado. Quando o homem se aproxima do pecado, vem tudo isso, essa sobrecarga grande de coisas ruins sobre a vida da humanidade. Então, o que o homem tem que fazer? Como Davi, clamar ao Senhor, refugiar-se no Senhor. Nós temos que nos esconder em uma caverna, mas nós temos que ir à luta. Nós temos que aproveitar esse momento de reflexão, esse momento que nós separarmos, né, para a nossa vida ali, para entrar em oração e entregar ao Senhor através de súplicas, através de oração, através de clamor, porque só descendo bem baixo é que o Senhor nos erguerá com as suas mãos. O Senhor, Ele não quer mais apenas, né, que a gente fique orando ali de pé. Nós temos que descer bem baixo, aos pés do Senhor. Nós temos que nos prostrar aos pés do Senhor e reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa fragilidade humana, porque nós somos frágeis, nós somos pequenos e nós temos que reconhecer, porque a soberba aproxima o homem do pecado, né, de uma forma terrível, e nós não podemos mais nos submeter, né, às mazelas de Satanás, às coisas que Satanás quer fazer com a humanidade. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, diante das coisas de Deus. Davi foi muito esperto, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se prostrava lá, era aos pés do Senhor. Ele reconhecia em todo o tempo que, apesar de tantas coisas que aconteceu na vida dele, na família dele, ele se prostrava aos pés do Senhor. Ele não era negligente a ponto de achar que ele era, né, autossuficiente. Ninguém é autossuficiente e ninguém é nada sem Deus. Todo mundo sem Deus é como um saco vazio que não para de pé. Porque se tirar Deus da nossa vida, o que será de nós? Se tirar Deus de tudo que a gente faz, seremos como um saco vazio, né? Que vai cair, vai ser derrubado. E assim é com toda a nação, com todo mundo, com todo o povo que está nessa terra. Sem Deus, ele fraquejará. Sem Deus, o homem vai para a sepultura. E o pior de tudo é que não é só a sepultura de terra cavada ali, não. Esse é o pior de tudo. Não apenas a sepultura, aquele buraco ali no cemitério, não. Sem Deus, o homem vai para lugares terríveis, para lugares muito piores, né? Ele vai perder a salvação, porque tudo está em Deus. O homem está de pé por causa de Deus, até o momento que Deus, né, Deus permitir. Quando Deus fizer assim, acabou, né, como um sopro. Acabou, Deus fala assim, acabou. O homem não é nada, nada sem Deus. E nós temos que entender que Deus é o soberano, é nosso rei, nosso baluarte, nosso libertador. Aqui no Salmo 142, você pode confirmar tudo isso que eu estou dizendo. No versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor. Aqui no versículo 5 diz também, o Senhor clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Fica bem claro tudo isso que eu disse aqui, que nós somos dependentes do Senhor.
Leia aí o Salmo de número 142 e você vai se maravilhar nos mistérios e nos segredos que Davi contou aqui nesse Salmo para a nossa vida. O que nós temos que fazer para vencer essas batalhas? O que nós temos que fazer para vencer essas lutas aí, que não são terrenas? Parece, mas não são terrenas. Apenas parecem. Nós temos que entender isso, né? Essas batalhas aí nas empresas, nos trabalhos, nas ruas, né? Essas lutas aí contra as drogas, contra a opressão, contra a depressão. Nós temos que entender que não é deste mundo. E só no Senhor que nós vamos compreender todas essas coisas, porque Ele abre os nossos olhos. A palavra de Deus abre os nossos olhos. A Bíblia nos faz enxergar tudo isso. A Bíblia abre nossos olhos e você vai ver e vai perceber, tudo se tornará perceptível a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender todas as coisas e tudo fica perceptível aos olhos daquele que crê e daquele que se prostra aos pés do Senhor. Eu quero desejar aí um dia abençoado em nome de Jesus e pedir a você que leia aí o Salmo 142 hoje. Me perdoem aí, porque eu estou sem o meu celular gravando bem. Meu celular agora quer só atender e ligar, né? Ele não quer mais gravar esses vídeos, mas não tem problema. Deus sempre me dá uma solução. De uma forma ou de outra eu não vou deixar, né, de trazer a mensagem do Senhor aqui para você. Um grande abraço aí, né? Um beijo no seu coração e que Deus abençoe infinitamente aí o seu dia em nome de Jesus.